Parte 2, queridos. Sendo assim, qual é a importância dos motores elétricos? Os motores elétricos, eles têm sua importância porque as máquinas que a gente conhece atualmente, elas não produzem energia, mas elas agem de uma forma inteligente, pois elas convertem outros tipos de energia, como a energia elétrica, em energia mecânica, para que possam funcionar. Como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nada pode ser criado do nada, apenas transformado de algo já existente. Um exemplo disso é o nosso querido e velho liquidificador, que converte a energia elétrica que entra no seu circuito, mais especificamente no seu motor, e converte ela não só em energia térmica, que faz esquentar o liquidificador, mas também na energia mecânica, que faz com que a hélice do liquidificador possa processar os alimentos. A importância dos motores elétricos também está em relação aos gases poluentes, como o dióxido de carbono, que é liberado dos escapamentos dos veículos automotores e das chaminés das fábricas, que tem um grande poder de destruição da camada de ozônio. Nesse sentido, a importância dos motores elétricos é negativa, porque eles acabam contribuindo para o aumento desses poluentes na natureza. Por isso que cabe ao homem criar estratégias de funcionamento dos motores no sentido de reduzir esses poluentes na atmosfera. Ok? Ou seja, de fazermos um uso inteligente das tecnologias. Hoje, em face da grande necessidade de se poupar a camada de ozônio das emissões de gases poluentes, os motores elétricos estão sendo largamente utilizados em veículos automotores no intuito de economizar energia e poupar o meio ambiente. Tá? Isso a gente não está se referindo a alguns tipos de equipamentos elétricos que, apesar de possuírem motores na sua composição, contribuem de uma forma negativa para a poluição do meio ambiente. Nós temos aqui o aspirador de pó. Vou citar dois exemplos, o aspirador de pó e a geladeira. O aspirador de pó, ele realiza um tipo de procedimento de separação de mistura, porque afinal de contas, o ar é uma mistura homogênea de gases. Porém, o ar poluído é uma mistura do ar com gases poluentes e com partículas de poeira e outras partículas sólidas no ar, poluentes. Então, o que é que o aspirador de pó faz? Ele funciona como um filtro, ele promove a filtração desse ar, que nós chamamos comercialmente de purificação do ar. Então, esse processo é muito utilizado nas indústrias, principalmente para evitar o lançamento de partículas sólidas na atmosfera. A filtração ela é também usada nos aspiradores de pó, onde o sólido é retido, ou seja, a poeira é retida, à medida que o ar é aspirado. Ok? E isso funciona graças ao funcionamento do aspirador de pó, como vocês estão vendo aqui. O aspirador de pó, ou seja, o motor elétrico do aspirador de pó, funciona para que essa escova possa girar e fazer com que todo o procedimento mecânico de filtração do ar no interior do aspirador de pó possa acontecer. Ok? Então, o ar entra com a sujeira e sai sem ela, porque passa por essa escova giratória que já retém alguma porção da sujeira, as partículas menores. O motor elétrico faz com que essa escova rotatória permaneça funcionando e faz com que o ar ainda poluído passe para o interior desse saco dentro do aspirador de pó, por onde ele atravessará esse filtro, que é a porta de saída do ar. Esse ar que sai aqui, ele já sai sem as impurezas, sem as partículas sólidas, que ficam retidas aqui no interior deste saco. Ok? Nós temos aqui outro exemplo, que é
os congeladores. Os congeladores, obviamente que eles estão ligados ao motor da geladeira. Isso é muito importante, porque para que o congelador de fato funcione, é preciso que ele receba a energia que vem do funcionamento do motor, certo? Da parte rotatória do equipamento. O motivo do congelador ficar na parte superior da geladeira tem a ver com um fenômeno chamado corrente de convecção, que é a diferença de temperatura entre a parte de cima, que é o congelador, e a parte de baixo. O ar que se encontra na parte de cima da geladeira é um ar resfriado, é uma massa de ar fria, portanto mais densa e pesada. Por isso que ela desce, resfriando toda a parte de baixo do congelador, forçando o ar inferior dessa parte de baixo e mais quente a subir, porque a massa de ar quente ela é mais leve, então ela sobe e é o quê? Resfriada quando encontra com o ar frio que vem do congelador. Repetindo-se esse processo cotidianamente, mantendo a temperatura na parte de baixo do congelador estável. Com esse movimento, é mais fácil se resfriar a geladeira como um todo e se gasta menos energia. Se o congelador ficasse na parte inferior, o gasto de energia seria maior, obviamente. Por quê? Porque a parte fria se concentraria aqui e essa parte de cima permaneceria quente. Já que a massa de ar fria ela é mais densa, então ela não iria subir. Iria permanecer nessa parte de baixo, entende? Se o congelador ficasse na parte inferior, esses movimentos não ocorreriam e você teria uma geladeira com a parte inferior fria e a parte superior quente, o que não é desejável. Então, essa posição do congelador na parte de cima da geladeira é estratégica, ok? Para que haja essa rotatividade de massa de ar fria para baixo e massa de ar quente para cima, promovendo uma estabilidade da temperatura no corpo da geladeira, ok? Agora é sua vez. Qual é a função do motor elétrico? Por que os motores elétricos também são chamados de receptores? A análise seguinte afirmativa: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nada pode ser criado do nada, apenas transformado de algo já existente. Qual é a sua relação com a importância do motor elétrico nos dias atuais? Qual tipo de separação de misturas, no caso o ar, ocorre dentro do aspirador de pó? Catação, decantação, imantação, filtração ou peneiração? Marquem a letrinha correta. Por que o refrigerador da geladeira está situado em cima e não embaixo? Boa sorte e bons estudos!